E hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre o que eu aprendi nesse final da minha 8ª onda da ressonância harmônica. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre o que eu aprendi nesse final da minha 8ª onda da ressonância harmônica. Bem, eu até anotei aqui no caderno os 3 pilares mais importantes que fizeram a diferença nessa 8ª onda pra mim. E o primeiro deles foi não culpar ninguém pelos erros, pelos meus erros, né, no caso. Então, assim, eu passei por várias situações que eu acho até que foram algumas provas aí que eu tive pra entender, porque como ser humano é muito mais fácil a gente achar um culpado, é muito mais fácil a gente falar, olha, aquela pessoa errou, não fui eu que errei, olha, eu fiz do jeito que eu tinha que fazer, mas a pessoa entendeu errado, então a culpa não foi minha, a culpa foi dela. E não é bem assim que as coisas acontecem, pelo menos comigo. E o que eu notei aqui, né, no meu dia a dia, no que eu tô fazendo, foi realmente isso. A gente tem a mania, e é muito mais fácil, né, a gente culpar as pessoas pelos nossos erros. Então a gente tem que entender que tudo que a gente faz, a gente tem que parar, respirar, contar até 10 e entender se realmente aquele erro foi seu, né? Se foi você que cometeu o erro ou se o erro realmente foi da outra pessoa. Também, sinceramente, se foi seu ou se foi da outra pessoa, tanto faz. Sabe por quê? Se a gente fala alguma coisa que a pessoa ficou chateada ou faz alguma coisa que voltou pra gente de um modo negativo, a gente tem que entender se aquilo lá é nosso. Porque quando a gente entende que aquele erro foi nosso, você consegue perdoar muito mais fácil. Você consegue equalizar as suas sombras, você consegue equalizar as suas catarses, você consegue acertar aquilo e te deixa tão aliviada, porque você fala, olha, eu sou ser humano, então eu sou passível de erro sim, só que eu percebi que eu errei, isso é importante, a nossa percepção. Se a partir do momento que a gente começa a perceber que a gente está fazendo tá errado e a culpa foi nossa, ou não, é algo tão libertador, porque você traz aquela culpa para você e você cura aquela culpa em você. A gente tem que entender que ninguém é perfeito, né? Eu sempre falo nos vídeos, todo mundo é ser humano, ninguém é perfeito. Então a gente tem que saber trazer a culpa pra gente quando a culpa for nossa, óbvio, né, gente? Eu não vou trazer toda a culpa pra mim quando a culpa não é minha. Mas a gente tem que ter um discernimento tão grande, porque cada um pensa de um jeito. Cada um acha que a culpa é do outro. Cada um acha que o que disse era o que tinha que ser dito. E não existe a verdade absoluta, existe a verdade de cada um. Por isso que é complicado e a gente entra em bastante discórdia por algumas coisas. A sua verdade pode ser ao contrário da verdade da outra pessoa. E aí quando você perceber que aquilo que você está falando, tentando explicar, realmente a pessoa não vai conseguir entender, ou porque a pessoa tá lá com os olhos vendados, ou se é por conta do ego. Porque o ego faz isso com a gente toda hora. Então a gente tem que ter discernimento. A partir do momento que a gente tem consciência, não dá mais para voltar atrás. Não dá, gente. A gente tem a consciência e a gente vai, tenta entender por que aconteceu aquela situação que não foi tão legal com você. Se você vê que realmente a culpa não foi tua, é melhor ainda. E a pessoa não enxergar que a culpa dela, aí o problema não é seu. O problema é da pessoa, porque ela não consegue enxergar que a culpa é dela. E aí ela tem que trabalhar o ego dela, ela tem que trabalhar a sombra dela, ela vai ter que trabalhar as catarses dela. E aí vira um ciclo. Comigo, gente, o que eu passei de cenas repetidas na minha vida, porque às vezes eu culpava outra pessoa e repetia de novo, eu culpava de novo a pessoa e repetia de novo, e repetia, e eu sempre achando que a culpa era da outra pessoa. O dia que eu agarrei aquilo pra mim e falei, não, o que eu tô fazendo tá errado,
Então eu vou mudar para ver o que acontece. Realmente eu vi que a culpa era minha, de repente era uma palavra que eu falei na hora errada, para a pessoa errada, enfim. Aí as coisas foram se equalizando e foi amenizando, né, aquelas sombras que estavam vindo para mim toda hora. E impressionante que era coisa repetida. A gente tem que saber perdoar. E mais ainda, a gente tem que saber ser humilde para falar, não, a culpa é minha. Eu que estou ocasionando isso. Né? E se a pessoa for culpada, aquilo que eu já falei, se ela achar que não, se ela achar que a culpa é tua, deixa. Você fala, ó, só lamento. Porque eu vi o que eu tô fazendo, eu sei da minha parte. A pessoa vai ter que saber da parte dela, no amor ou na dor. Que eu até fiz um vídeo disso, porque a gente aprende muita coisa na dor, infelizmente. E a gente tem que começar a expandir a consciência e entender que a gente tem a consciência para ter esse discernimento e a outra pessoa, de repente, não tem, né? Então a gente tem que entender tudo isso e amenizar a situação pra gente, porque quando a gente ameniza é bom pra gente. Às vezes a pessoa tá lá remoendo aquilo, vai ser ruim pra ela. Quem manda energia ruim pra gente, a pessoa que sofre muito mais que a gente, porque às vezes a gente nem sabe que a pessoa tá mandando energia ruim e a pessoa tá lá, ela falou coisa errada, não é desse jeito, né? E o eguinho tá junto. Então, uma das coisas que eu aprendi nessa 8ª onda é não culpar as pessoas pelos seus erros. Pode ser que a pessoa esteja errada sim, pode ser que você esteja errada, e se você estiver errado ou errada, pegue aquilo pra você e cuide daquilo. E tenta tirar o maior proveito daquilo da tua vida, porque você tá lá curando uma sombra que tava na tua vida te atormentando há muito tempo, que você não tinha pensado e nem se tocado disso. A segunda que eu aprendi, que eu até escrevi para não perder o fio da meada, é se impor perante as situações. Nossa, gente, eu vejo tanta gente saindo assim pela esquerda, pela direita, porque as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas têm medo ou nem querem se impor perante algumas situações. Só que de vez em quando é necessário. Eu não tô falando pra ninguém ser mal educado, né? Dar uma de louco, não é isso. Mas a gente tem que saber se impor perante as situações. Sabe por quê? Porque toda vez que eu não me impus perante uma situação que eu tinha certeza que aquilo era o correto, eu me dei mal. Então, você vai perdendo a vontade de trabalhar, você vai perdendo a vontade, isso principalmente no trabalho, tá, gente? Você vai perdendo a vontade de estar lá junto com as pessoas, na família também. Se você não sabe se impor, as pessoas começam a montar em cima de você, achar que você é muito bonzinho. Quando a pessoa vê que você não quer se impor, porque você, não porque você não tá pensando naquela situação, mas porque você não quer briga ou quer muito bonzinho e não vai comprar briga, gente, é a pior coisa do mundo. Porque a pessoa vai montar em você o tempo inteiro. O ser humano é assim. Às vezes, sem querer, a gente faz isso. Então, a gente tem que saber se impor com educação e tem que mostrar lá, por A mais B, o porquê que você tá falando daquele jeito ou porquê você diz que aquilo era o certo e o outro era o errado. E também ir com dados e fatos. Não dá para se impor de bobeira, né? Falar, não, é assim porque eu acho que é assim, porque eu li lá numa matéria, eu li que eles estão fazendo isso, mas não foi pesquisar. De novo, gente, pesquisa antes de falar. Hoje a gente tá vivendo uma época assim, tá? Se você ler a manchete e não leu tudo que tá escrito lá, você vai estar sendo enganado bonito. A gente tem que ler. Às vezes o título não tem nada a ver com o contexto que tá lá, naquele texto que tá falando sobre o assunto do título. Então a gente tem que entender, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que colocar dados e fatos. Se você coloca dados e fatos, tem discernimento nas coisas que você fala, é muito mais fácil você se impor. Porque a pessoa, além de você se impor, a pessoa vai falar, poxa, ela sabe o que tá falando, ele sabe do que ele tá falando. Ele não é bobo. Então você começa a ser visto com outros olhos. E a pessoa que se impõe gritando, né, brigando, é a pior coisa que tem, sabe por quê? A gente perde a razão. E quando a gente perde a razão, a pessoa não vai nem querer mais olhar pra tua cara, não vai nem querer mais conversar com você e vai te deixar de canto. É péssimo isso. Às vezes a pessoa é super inteligente, tá falando a coisa certa e começa a gritar, começa a esbravejar, perdeu a razão, acabou, não tem jeito. Então a gente tem que saber se impor com educação. Às vezes a gente até fala coisa que a pessoa não vai gostar e a gente sabe disso. Mas fale,
Porque a pessoa, às vezes, precisa de um chacoalhão para entender que aquilo que ela tá fazendo, do jeito que ela tá fazendo, tá errado. E aí a gente vai lá, dá um chacoalhão. Por mais que a pessoa não goste no momento, com certeza ela vai pensar. Se a carapuça serviu, ela vai pensar e ela vai repensar. E de repente ela vai até falar com você e falar, poxa, você tinha razão, eu não tinha visto por esse ângulo tudo que tá acontecendo aqui comigo. Então é uma coisa que eu aprendi muito, aconteceu muito comigo. Eu falei muita coisa, eu sempre falei, na verdade, muita coisa que eu achava que tá certo ou tá errado, com dados e fatos. Eu sempre vou com alguma comprovação para mostrar pra pessoa que o que ela tá pensando não é daquele jeito. Mas se a pessoa quiser continuar pensando daquele jeito, ok, livre-arbítrio, cada um sabe o que faz. Só que quando eu vou com dados e fatos. Aí começa a ser a chata, né? Porque eu começo a apontar o que tá certo, o que tá errado e o porquê eu acho que tá certo, o que tá errado. Mas como ninguém é perfeito, muito menos eu, a gente tem que saber se impor de um modo mais contido com as pessoas. Porque qualquer coisa que a gente fale, a pessoa pode levar para outro lado e aí vai piorar toda a situação do que a gente está tentando melhorar. Mas se imponham sim. Se imponham porque as pessoas adoram montar na gente, as pessoas adoram achar que a gente é bobo, cada um tem o seu limite. Eu respeito o próximo, mas também quero que o próximo me respeite. É assim que é a vida, gente. A gente tem que saber e tem que ter maturidade para fazer isso. Então a segunda coisa aqui que eu aprendi bastante e que aconteceu várias vezes nessa 8ª onda comigo. A terceira coisa foi sempre estar vigiando. Orai e vigiai, não é isso que a gente fala? A gente sempre tem que estar, porque às vezes os ataques são tão grandes, vem um monte assim de uma vez e a gente até se perde às vezes. Então tudo sempre, não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, não importa a sua companhia, não importa. Você está no trabalho, está em casa, está no shopping, está passeando, está viajando, sempre que você achar que está sendo atacado espiritualmente, ore. Faça um Ho'oponopono mais rápido, ore, passe energia positiva, expanda a sua energia, ore, porque a gente sempre está sendo atacado e muitas vezes a gente não percebe. E aí a gente começa a brigar com as pessoas, a gente começa a criar encrenca por bobeira, a gente começa a colocar pelo em ovo. E aí você fala, pô, mas por que eu fiz isso de bobeira? O Tiro tá fazendo isso? Por que eu comecei uma briga de bobeira? E aí a gente tem sempre que tá lá fora da Matrix, porque na Matrix a gente fica meio que cega. E aí a gente não sente. Muita gente que acha que tá depressivo, deprimido, tá de mal com a vida, às vezes não é a pessoa, às vezes a pessoa tá sendo atacada e ela não percebe. Então, muito legal todo mundo fazer todo dia uma oração, ou meditar, ou fazer um Ho'oponopono, ou deixar tocando alguma coisa no YouTube. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer também quando eu tô assim, eu coloco o Bezerra de Menezes, que é muito legal. Ele tem várias orações, oração do lar, oração para depressão, oração para cura. É muito legal. Deixa eu tocar. Coloca uma água lá para energizar a água, depois toma, faz a sua oração, faz a sua meditação, faz o seu Ho'oponopono e tenta, ficar numa vibe boa. Faz pra você, pros seus filhos, pro seu marido, pra sua esposa, pra tua família, pra quem tá precisando. Às vezes a gente tem que fazer pra quem tá precisando muito mais do que pra gente e a gente fala, não, só me enche o saco, né? Mas a gente tem que ser humilde pra mandar energia pras pessoas que a gente não gosta também, principalmente. Porque a pessoa fica bem lá, você fica bem cá e tá tudo certo. Então essa 8ª onda, também tive muitos ataques aí, que eu tenho que ficar cancelando toda hora. Só que eu até tô acostumada com isso, né? De tanto que aconteceu comigo aí nas ondas passadas. E a gente realmente tem que estar sempre atento e desperto, porque a gente tem a consciência disso. A gente não tá 100% na Matrix. A gente tenta sair sempre e tem que sair mesmo, porque quando a gente tá na Matrix, a gente é manipulado, a gente é influenciado. Então a gente tem que entender que quando você sente algo diferente, já começa a fazer lá a sua oração, a limpeza da casa, uma limpeza energética, pra ficar tudo bem. Ai, Thaís, mas é toda hora, todo dia? É, toda hora, todo dia, e todo dia eu faço.
Porque quando a gente não faz, aí parece que vem um monte de uma vez. E quando a gente faz, ameniza muito, muito, muito o ambiente. Então a gente tem que fazer isso, tem que sentir que é hora de fazer. Depois que eu comecei a fazer a ressonância, eu já tinha, né, esse sentimento às vezes, mas depois que eu comecei a fazer a ressonância harmônica, esse sentimento veio muito mais à tona pra mim. Então eu consigo perceber muito mais isso. Eu tenho certeza que vocês também conseguem perceber. Qualquer lugar que a gente tá, gente? Em casa, no trabalho, passeando, viajando, em qualquer lugar. Então a gente tem que estar assim, sempre atento, sempre, sempre, sempre. E é isso, a 8ª onda me abriu muitos olhos, né? Principalmente com esses 3 pilares. Eu falei pra vocês que eu repeti os pedidos da 7ª onda e pedi mais algumas coisinhas pequenas, né, na 8ª. Agora eu tô vendo o que eu vou pedir na minha 9ª onda. Não sei se eu vou pedir tanta coisa também. Tô pensando aqui o que é mais importante nesse momento, mas espero que eu ajudei vocês nessa jornada da ressonância harmônica, na jornada da expansão da consciência. E se vocês também sentem isso, tem essas sensações diferentes, escreva aqui, deixa um comentário pra gente trocar ideia e trocar figurinha, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.